Muito bem, vamos lá. Vamos estudar crase. É um assunto que você já domina, um assunto que não traz nenhum tipo de perturbação para você, né? Quem dera, quem dera. A galera anda meio desesperada com crase, né? A galera costuma fazer comentários bem pessimistas em relação a esse assunto. Colegas comentam comigo, colegas que lecionam outras disciplinas, professores de direito X, direito Y, comentam que às vezes em sala de aula pinta aquela dúvida, vão escrever determinadas sentenças no quadro, sentenças como a gente entende no meio jurídico, né? Certas construções, frases, períodos, e aí ficam na dúvida se colocam um acento ou não. Uma amiga inclusive brinca falando que quando ela vai escrever alguma coisa e fica com dúvida se ocorre crase ou não, ela joga para a turma. Ela meio que dá uma disfarçada falando assim: galera, vamos ver como vocês estão em língua portuguesa. E aqui ocorre crase ou não? Quem é o professor de português da turma? Né? Com quem vocês estão estudando português? Aí cria todo um contexto. Então vamos ver se vocês estão bem. Aí pergunta para a turma, para que a turma diga a ela se ali ocorre crase ou não. Eu não sei se a turma percebe que, na verdade, ela não está sabendo. O fato é que crase tira o sono de muita gente no dia a dia e, claro, na prova, muita gente fica sem saber o que fazer com relação a esse acento, que não é a crase, né? O acento tem outro nome. E a gente vai bater um papo sobre isso com a intenção, evidentemente, de elucidar esse enigma, com a intenção de fazer com que você se sinta mais confortável, se você for otimista, ou menos desconfortável, se você for pessimista, com relação a esse assunto. O ponto de partida, o pontapé inicial, eu acho que é interessante a gente começar com a definição mesmo, né? O que significa a palavra crase, porque, como eu falei ainda há pouco, muita gente acha que crase é o acento. Até comentamos de vez em quando, numa situação informal, coloca a crase aí, esqueceu a crase, tira a crase daí. E a gente não coloca, não tira, não emprega a crase. A gente emprega ou não emprega o acento grave. Esse acento grave indica a ocorrência da crase. Então, para a gente entender, a palavra crase, vem do grego, significa fusão de vogais idênticas. Então, quando a gente pega a vogal A, outra vogal A, duas, e faz uma fusão, une, junta, como o pessoal fala, faz a contração, a gente indica esse fenômeno, essa fusão, com o acento grave. Toda vez que você bate os olhos na vogal A com aquele acento grave, aquele invertido em relação ao agudo, né, você percebe que ali, na verdade, há duas vogais. Ocorrem duas vogais ali, ou estão presentes ali duas vogais, mas a gente escreve uma só e coloca o acento para indicar essa fusão. Então esse é o conceito. E aí, após a assimilação do conceito, o entendimento do significado da palavra crase, o segundo movimento é você entender quais são os elementos que podem participar dessa fusão. Então veja bem, que o assunto tira o sono de muita gente é fato. Que isso pode trazer alguma dificuldade na prova, fato. Agora, se você tiver disposição para entender a engrenagem toda, desde a base, você vai perceber que o bicho não é tão feio quanto parece. Alguns colegas de língua portuguesa costumam dizer assim, quando o aluno pergunta: mas crase é fácil, é difícil? Crase é fácil? Aí um amigo meu diz assim: não é fácil, é muito fácil. Agora é óbvio, né? Ele é professor de língua portuguesa, esse comentário não é um comentário isento, digamos assim, e você que, de repente, não tem muita intimidade com a matéria ou tem bastante aversão pela matéria, pode discordar à vontade, mas a minha sugestão é a de que você entenda passo a passo esse fenômeno, porque na ansiedade, né, naquela vontade de querer macetes, dicas práticas, a gente despreza a base e aí fica um pouco perdido, principalmente quando a banca exige o conhecimento da base. Então, para organizar os nossos estudos, primeiro o conceito, legal? Segundo, o entendimento dos elementos que podem participar da fusão. Você já sabe que crase é uma fusão de vogais idênticas, vogal A mais vogal A.
Não é só a vogal A, mas é essa fusão que interessa a quem faz concurso público, porque essa fusão é marcada graficamente com acento grave, certo? Então, você já sabe o conceito. Agora, a vogal A, ela pode ser bastante coisa, né? A vogal A pode ser um pronome oblíquo átono. Quando você diz assim, encontrei a minha vizinha no elevador e convidei-a para uma festa. Convidei-a, esse A é oblíquo átono, retomando o substantivo vizinha, certo? Minha vizinha lá, que já foi citado. Esse pronome oblíquo átono, representado pela vogal A, não faz parte de fusão que gera o acento grave, que corresponde ao fenômeno da crase. Agora, a vogal A pode ser artigo, e aí o artigo participa. Pode ser uma preposição, a preposição A participa. Então, quando a gente tem crase, a gente tem a vogal A preposição, a gente pode ter a vogal A artigo, a gente pode ter a vogal A presente no pronome relativo a qual, as quais. Beleza? Então, eu já sei o conceito e agora eu já sei os elementos que podem participar. A gente vai ver isso detalhadamente, mas vai organizando o estudo da crase com essa ideia. Vamos lá. Avançando, cabe a você, candidato, se preocupar com o modelo ou os modelos possíveis na prova, os modelos de questões, né? Como as bancas cobram o assunto crase? E aí, quando eu falo as bancas, óbvio que vem à nossa cabeça assim de imediato, vem as bancas mais, digamos, tradicionais, aquelas que costumam organizar concursos na área de tribunais com mais frequência, como, por exemplo, FGV, FCC, dependendo da região. A FCC faz bastante concurso na área de tribunais, né? TRT, vários. TJ aqui no Rio já é mais FGV, geralmente, enfim. TRT, FCC, FGV, às vezes CESP ou SEBRASP, enfim. Essas bancas cobram como o assunto crase? Primeira possibilidade é perguntar a você qual é a opção em que o acento grave foi inserido indevidamente. Essa é a questão mais fácil. Você tem 5 opções normalmente e tem que ver aquela em que a vogal A recebeu o acento grave de forma indevida. Essa é a mais fácil e se você estudar aquilo que as gramáticas costumam chamar de casos proibidos, a gente vai ver na segunda parte da aula de crase, né? Hoje é só a primeira, a gente fez uma divisão. Se você estudar o que as gramáticas chamam de casos proibidos, você resolve essa questão com rapidez, né? E tendo um mínimo de entendimento sobre o fenômeno da crase, esse modelo de questão é tranquilo. Segunda possibilidade é fazer o oposto, né? Solicitar de você a opção em que houve omissão, houve indevida omissão. Deveria aparecer acento grave, mas a redação ali, a frase, o texto foi escrito sem o acento grave. Então, omissão é você entender de regência minimamente e perceber. A gente também vai dar essa dica aqui. O terceiro modelo já é um pouco mais complicado, assim, já exige um pouco mais de você, porque o terceiro modelo, ele não pergunta se o acento foi bem empregado ou se ele deveria, se ele não foi, houve omissão. Não, ele não pergunta o que está certo e o que está errado. Ele pergunta o porquê do acento grave. Esse tipo de questão, que vem caindo até com mais frequência ultimamente, deixa muito claro que não adianta ou pode não ser suficiente, candidato, lidar com este assunto apoiado em macetes que a gente ouve em sala de aula, em dicas que o professor faz nas redes sociais, naqueles vídeos de 1, 2 minutinhos no máximo. O macete é legal, ajuda, é bem-vindo, mas pode não ser suficiente se o examinador elaborar questões sobre crase nesse nível. Ele não está interessado em discutir se está certo ou se está errado. Ele está interessado em saber se você sabe o porquê da crase. Então, por exemplo, ele vai pegar uma estrutura do texto, lá na linha 17 do texto, com acento grave, na vogal A, e vai dizer assim, o acento grave foi empregado devido a... Aí vem lá, letra A, junção de preposição mais artigo. Letra B, junção de preposição mais pronome demonstrativo. Letra C, para evitar ambiguidade. Letra D, por ser uma locução feminina. Então, você precisa entender o porquê da crase. E a intenção da gente com essas 2 aulas de crase, né, parte 1 e parte 2, é justamente mastigar a teoria e partindo sempre do básico para os elementos mais avançados,
para você ser capaz de responder a essas questões também. Porque a demanda da galera, né, quando eu tenho contato com os alunos em turmas presenciais, o que a galera traz com mais frequência é o seguinte. Primeiro, uma dificuldade com o assunto, isso é inegável, mas em muitos casos o aluno fala assim, não, eu até sei que tem que botar acento aí, agora não me pergunta por quê. Porque às vezes ele faz aquele macete que o professor ensinou, ele aplica aquela estratégia de trocar, por exemplo, a palavra feminina pela masculina. A gente vai passar por isso também, eu vou falar sobre isso agora, sempre com a preocupação de fazer com que você entenda, a fim de que no final dessas 2 aulas, você seja capaz de fazer qualquer questão, tanto as mais básicas, que perguntam se o acento está devidamente empregado ou houve omissão, quanto essas questões que solicitam a justificativa ou questionam você em relação a isso, a justificativa, tá certo? Então, vamos organizar? Crase significa fusão de vogais idênticas, uma vogal A vai encontrar outra vogal A, elas vão se unir, elas vão se abraçar, se juntar, se fundir numa só, né? 2 corpos que viram um, talvez contrariando a lei da física, dizendo que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então a crase pode contrariar isso, elas 2 se fundem e uma vez fundidas, elas recebem um acento grave, esse acento indica a ocorrência da crase. Os elementos que vão participar dessa fusão são, ou podem ser, vogal A preposição, vogal A artigo definido feminino, vogal A pronome demonstrativo, vogal A do a qual, do as quais e dos pronomes aquela, aquele e aquilo. Como você vê aí na primeira tela, né? Olha aí. São as 4, digamos, possibilidades de crase se a gente limitar a discussão aos chamados casos estruturais, né? Os casos estruturais, 4 casinhos, 4 possibilidades. A gente vai ver que a crase, ou pelo menos a vogal A, recebe acento grave em outras situações diferentes dessas 4. A gente vai ver, mas num primeiro momento é interessante que você enxergue essas possibilidades, tá? Esses 4 casos, em relação às provas de concurso público, eles respondem, vamos fazer aqui uma estatística rápida, de acordo com a minha cabeça mesmo, né? Aquela estatística que não existe, mas a gente fala que existe. Então, esses 4 casos respondem por pelo menos 80% das questões de crase em concurso público. E aí, se a gente fizer uma ramificação desses 4, o primeiro é inegavelmente o mais comum. A vogal A preposição vai se encontrar com a vogal A artigo feminino, claro, e aí essa junção, essa união, essa contração vai ser representada pelo acento grave lá, indicando a crase. Legal? Então, esses 4 casos são os casos que você precisa dominar. E sabendo esses 4 casos, eu acho que você já mata aí pelo menos 80% das questões de crase na sua prova. Então, veja bem, o que acontece? Olha só. Quando eu tenho um texto como envio o projeto à vereadora, eu sei que esta vogal A é uma preposição. Agora você pode me perguntar o seguinte, tá bom, Alexandre, você sabe que você é professor de português, né? Você sabe que é preposição porque você é professor. Agora, você está falando com pessoas normais. Não está falando com um professor de português, está falando com gente normal. E como é que um ser normal vai entender que essa vogal A é uma preposição? Óbvio que se você fizer esta pergunta, eu devolvo para você, ou eu respondo em forma de pergunta, né? Veja bem, candidato, você sabe que essa vogal A é preposição porque você sabe regência. Você sabe que quem envia alguma coisa a alguém. Isso é regência. O conhecimento de regência é fundamental para que você navegue pelo assunto crase de forma tranquila, tá? Respirando bem, sem estresse. Saber regência é fundamental, como diz lá aquele seu amigo, né? É condição sine qua non, certo? Tem que saber regência, tem que saber, isso você já sabe, vamos combinar, né? Não precisa nem ficar preocupado com isso. Você sabe que quem envia alguma coisa a alguém. Não estou falando nada novo. Então a vogal A é preposição, correto? Tranquilo, estamos de acordo? Só melhorar aqui um pouquinho. Agora, além de ser uma preposição, a vogal A é um artigo. Aí você me pergunta, né? Ou você diz assim, tá, Alexandre, você sabe que é artigo porque você é professor, mas uma pessoa normal talvez tenha dificuldade para perceber que essa vogal A é artigo. Como vamos fazer para identificar essa vogal A como artigo? Já entendi que é preposição porque o regente impõe. Quem envia alguma coisa a alguém.
Ah, legal. Tá, compreendi. Agora, artigo, como é que eu vou saber que é artigo? Bom, candidato, você vai saber que é artigo percebendo o seguinte, a vogal A antecede um substantivo feminino. Quando a vogal A antecede um substantivo feminino, há a possibilidade de essa vogal ser um artigo. Presta atenção, eu não estou dizendo que há uma certeza, há uma possibilidade. Você sabe que artigo antecede substantivo, certo? Então, às vezes a palavra nem é substantivo, mas quando a gente antepõe um artigo, a palavra que não é na origem passa a ser. Lembra isso, né? A gente substantiva palavras que na forma original não são classificadas como um substantivo, colocando um artigo. Né? O verbo cantar vira substantivo se eu disser para você o cantar dos pássaros. Beleza? Então, viu a vogal A e viu que ela antecede um substantivo feminino, você já fica esperto aí, já fica atento, porque com essa percepção, você conclui a possibilidade de a vogal A ser um artigo. Possibilidade, não há certeza. Como é que eu passo da possibilidade para a certeza? Como é que eu passo da suspeita para a certeza? Eu vou usar o termo masculino como referência. Então, repare que se eu colocar aqui o masculino correspondente à vereadora, eu vou enxergar dois elementos antes dele. Eu vou dizer envio o projeto, a preposição imposta pelo verbo, envio, melhorar isso aqui, envio o projeto a alguém, certo? E eu vou botar o artigo o, envio o projeto ao vereador. Note que eu observo preposição e artigo antes do substantivo masculino e concluo, evidentemente, que há preposição e artigo antes do substantivo feminino. É dessa forma que eu percebo a ocorrência da crase. Legal? Bem básico, bem didático. Eu vou voltar para o segundo bloco, desenvolvendo mais detalhes sobre isso, né? Eu vou ver os outros exemplos e vou mastigar um pouco mais isso. Para, de repente, você que já tem um pouco de afinidade com o assunto, pode parecer agora algo muito básico, você já sabe, aí de repente nem vai ficar muito interessado nessa base, mas considerando o retorno que a maioria dá com dificuldades em relação a isso, eu acho importante a gente sedimentar bem essa parte, porque lá na frente, quando a gente estiver em níveis mais avançados, se aqui não estiver muito sólido, a coisa acaba ruindo. Ficou bacana essa analogia, né? Preparei aqui, senão ficou legal. Então, no próximo bloco eu continuo a falar sobre esses casos estruturais e a explicar o que você pode fazer para reconhecer a ocorrência da crase sem nenhum tipo de sofrimento e angústia no coração, tá certo? Vamos lá. A gente viu o primeiro caso e o procedimento básico para você reconhecer crase. Quando o texto oferecer a vogal A antes de uma palavra feminina, é você entender de regência, minimamente, reconhecendo a vogal A como preposição, e é você usar o masculino, o gênero masculino, para perceber a presença do artigo ou não. Como a gente frisou bem, o artigo é sempre uma possibilidade antes dos substantivos, nunca uma certeza. O método para você verificar ou transitar da suposição para a certeza é trabalhar com o gênero masculino no lugar do gênero feminino, porque o gênero masculino, quando precedido de artigo, é facilmente percebido, né? Esse ao aqui grita muito, envia o projeto ao vereador. Então você percebe que há dois elementos aí. Como são vogais diferentes, né? As duas aparecem ao vereador. No caso da vereadora, da palavra vereadora, como é do gênero feminino e o artigo a também é preposição, a palavra a, né, a vogal a pode ser preposição, ou seja, não há diferença, fica um pouco mais difícil perceber mesmo, por isso a sugestão de você trabalhar com o gênero masculino, certo? Eu costumo dizer o seguinte, candidato, preste atenção, principalmente você, candidata. Tá prestando atenção? Em relação à crase, pode confiar no gênero masculino, viu? Confie no gênero masculino e você não se arrependerá. Porque se você, prestou atenção? Se você confiar no gênero masculino, as coisas ficarão bem mais tranquilas para você. Percebeu? Envia o projeto à vereadora, ocorre crase, não ocorre crase, eu não sei se é só preposição, não sei se é só artigo. Você sabe que é preposição porque quem envia alguma coisa a alguém. Sabe que é artigo porque quando você confiou no gênero masculino, você enxergou o artigo o facilmente.
Então, siga a minha dica, confie no gênero masculino e você não se arrependerá. Concorda? Muito bem, é isso aí. Agora aqui, ó, ela é candidata a vereadora. Vamos fazer a mesma análise, do mesmo jeito, para que você perceba esse procedimento. É aquele protocolo que você tem que seguir. Na vida é assim, né? Em várias situações você tem que seguir certos protocolos, né? Aquele passo a passo. Então, em relação à crase, repare que eu vou fazer a análise o tempo todo da mesma forma. Ok? Pelo menos em relação aos casos separados, como você está vendo aí. Preposição A mais artigo definido feminino. Quando ocorre crase, quando não ocorre, como é que eu vou saber? Se você encontrar essas duas vogais aí, é sinal de que ocorre a crase, claro. Então, olha só, ela é candidata a vereadora, primeiro passo é sempre verificar se a vogal A é preposição. Certo? Porque se você voltar aqui, ó, vamos voltar? Aqui, ó. Possibilidades de crase em relação aos chamados casos estruturais. Está vendo que nos 4 casos a preposição está presente? A vogal A, a preposição está presente? Então, para você ganhar tempo, o primeiro passo é verificar se a vogal A é preposição. Porque se não for, não há por que pensar em crase. Concorda comigo? Se a vogal A não for preposição, por que você vai ficar preocupado com a possibilidade de crase? Não vale a pena. Então vamos lá. Em ela é candidata a vereadora, a vogal A é ou não é preposição? Responda para mim. Alegre o meu coração e diga, sem titubear, é ou não é preposição? Ah, não sei. Como é que eu vou saber se é preposição ou não? Muito difícil, português. Não, português é um negócio complicado. Vogal A, pode ser preposição, não sei. Tô achando que é, tô achando que não é. Então, para você não fazer com base em achismo, vamos lá. Vamos adotar procedimento racional. Na hora da prova tem que usar a razão, não tem que usar achismo nem intuição. Pensa comigo, se a vogal A for preposição, um regente está solicitando a presença dessa preposição. A gente viu isso na aula de regência, a gente viu isso no exemplo 1. Quem envia alguma coisa a alguém. Se alguém é candidato a alguma coisa, concorda comigo? Se ela é candidata a algo. Você é candidato a uma vaga no serviço público, ele é candidato ao cargo de governador no mês que vem, enfim. Quem é candidato a alguma coisa. Então temos aqui uma regência nominal, já que candidato não é verbo, né? Impondo a preposição a, ou seja, a vogal A é preposição. Percebe como é importante dominar minimamente o assunto regência? Eu não sei nem se dominar minimamente é uma expressão contraditória. Se você domina minimamente, parece que minimamente você não domina, né? Quem domina parece estar no máximo, né? Mas enfim, viagens à parte, quem é candidato a alguma coisa. Reconhecemos a vogal A preposição, olhamos para a palavra seguinte e detectamos a presença de um substantivo feminino. Lembra que a gente comentou no primeiro bloco? Apareceu a vogal A antes de um substantivo, há a possibilidade de essa vogal ser artigo. Possibilidade e não certeza. Não esqueça isso para o seu próprio bem, por favor. Possibilidade, não certeza. Como faremos para saber se a vogal A, nesse caso, é artigo ou não? Você já sabe. Você já sabe que você pode confiar no gênero masculino. Grave isso no seu coração, sem rancor na alma. Então, se você confiar no gênero masculino, repare, eu vou colocar aqui o gênero masculino, e aí você vai ver que o artigo não vai aparecer. Porque você não diz ele é candidato ao vereador, diz. Você diz que ele é candidato a vereador. Repare então que agora eu só tenho preposição. Se eu só tenho preposição, eu não tenho fusão. Fusão implica 2 elementos, no mínimo. Como eu não tenho 2 elementos aí, só a preposição, eu não tenho crase. Notou como funciona? Reparou que o gênero masculino facilita a sua vida? Pode confiar. Então veja bem, candidato, nesses 2 casos, eu queria que você desse bastante atenção a essa primeira dupla que a gente acabou de analisar, para você entender o seguinte. Nos 2 casos, há um regente impondo a preposição a, e nos 2 casos, a vogal A antecede um substantivo feminino, inclusive o mesmo substantivo vereadora. Mas isso não significa que haverá crase ou não haverá crase. Ocorre ou não ocorre crase nos 2 casos. Porque cada caso é um caso. E você precisa, ainda que contrariado, ainda que
sem nenhum tipo de prazer, você precisa fazer a análise dessa forma. Se você não quiser correr nenhum risco na prova. Se você não quiser correr nenhum risco no dia a dia. Você precisa seguir esse protocolo. Verificar se a vogal A é preposição com base nos seus conhecimentos de regência. Verificar se a vogal A é artigo, claro, se ela aparecer antes de um substantivo feminino, como é o caso dessas duas sentenças, usando o gênero masculino como referência. Porque quando você usa o gênero masculino, fica muito claro se aparece o artigo ou não. Esta questão, este segundo texto, que eu vou marcar aqui para você, ó, este segundo texto é um texto de prova. E ele ratifica aquela conversa inicial, aquele papo que eu bati com você na introdução da aula, lá no bloco 1. Ele ratifica aquele modelo de questão, ele confirma que as bancas elaboram questões exigindo de você, candidato, a justificativa da ocorrência ou não do fenômeno da crase. Então, para ficar claro, como essa questão caiu? Com a banca dizendo que essa vogal A não recebia o acento grave por ser apenas um artigo antes de um substantivo feminino. E quando eu faço essa sondagem em sala de aula, muita gente cai nesse comentário, aceita esse comentário maldito do examinador. A vogal A não recebeu acento grave porque é só artigo. Mentira! Ela não recebe acento grave porque ela é só preposição. Se ela fosse artigo, trabalhando com vereador, apareceria o artigo O. E não aparece. Então veja como é importante você justificar, entender. Porque é aquela situação, né? Uma coisa é você dizer assim, eu acho que tem, eu acho que não tem. O achismo já não é bem-vindo, mas ainda que esse achismo dê certo, eu acho que tem, eu acho que não tem, eu acho que ocorre, eu acho que não ocorre, você achou certo. Ainda que isso aconteça, pode não ser suficiente, porque nesse modelo de questão, a banca não perguntou se ocorria ou não. Ela não perguntou para você, você acha que ocorre, acha que não ocorre? Não, ela disse, não ocorre, e aí você, é verdade, não ocorre. Agora, por quê? Porque é só artigo? Agora na hora de explicar eu não sei, tem que saber. Pelo menos você minimiza os riscos sabendo. Legal? Em outras palavras, eu acho que você deveria se preocupar com o seguinte: quando o assunto é crase, pense que a sua missão, na verdade, não é identificar se a crase ocorre ou não. Pense que a sua missão, na verdade, é identificar a classe gramatical da vogal A. É como se fosse essa a missão, esse o objetivo. Se eu vou identificar a classe gramatical da vogal A como artigo apenas, eu sei que não ocorre crase. Como preposição apenas, eu sei que não ocorre crase. Como as duas coisas, ocorreu a crase, eu vou empregar o acento grave. É esse o exercício, porque você vai saber se ocorre ou não e por quê. Pronto, você não vai errar nenhuma questão de crase se você seguir esse roteiro. E para saber se a vogal A é preposição, você vai conhecer regência, minimamente. Para saber se é artigo, você vai usar o gênero masculino como referência. E a gente está falando, evidentemente, de situações nas quais a vogal A anteceder um substantivo feminino, certo? Uma situação em que a vogal A não antecede o substantivo feminino, não pede esse tipo de procedimento, não pede esse protocolo que a gente está mastigando nesses dois blocos da aula. Legal? Para fechar, vamos ver os dois últimos exemplos, para fechar este bloco, né? Tem coisa aberta ainda. Cadê? O que eu aperto aqui? Peraí. Foi. Refiro-me à água contaminada e ele não tem direito a água nem alimento. Também duas questões de prova. E eu vou fazer a análise repetindo o procedimento a fim de que você entenda que funciona dessa forma. É repetindo o procedimento que a gente massifica, começa a fazer mais à vontade, né? Com mais tranquilidade, sem aquela tensão, sem aquele estresse. Fazendo várias vezes. Fazendo várias vezes. Então, repare, refiro-me à água contaminada, o primeiro movimento consiste em saber se a vogal A é preposição. E você vai dizer isso para mim, agora, se a vogal A é preposição ou não. O que você acha? Oi? Sim, né? É preposição. Concorda? Concorda. Concorda, claro. Por que preposição? Porque você sabe que quem se refere-se a alguma coisa. Se você se refere a. Se eu me refiro a. Então, conhecendo regência,
você identifica corretamente que a vogal A é preposição. Também já estava com acento aqui, né? Então, beleza. Agora, como saber se além de preposição, a vogal A é um artigo, já que ela antecede um substantivo feminino? Água. Lembra? Você, que é uma pessoa sagaz, vai confiar no gênero masculino, porque isso significa o caminho para a felicidade, tá certo? Então você vai confiar no gênero masculino, pode confiar, sem nenhum tipo de receio, pode relaxar. Vamos pensar aqui, ó, no lugar de água, eu vou colocar café, pode ser café? Então, refiro-me ao, vou botar suco, olha lá, ao suco. Legal? Pode botar qualquer palavra que você quiser, masculina, que tem um mínimo de relação com água. Né? Ah, eu pensei em vinho, tá bom. Eu pensei em refresco, enfim. O que você quiser. Refiro-me ao suco contaminado. Então, repare que eu, usando o masculino como base, confiando no gênero masculino, eu vi preposição e vi artigo. A preposição não tem nada a ver com isso, né? A preposição eu vi porque o regente impõe. E vi o artigo, consequentemente eu vejo preposição e artigo e sei que o fato de haver aqui a presença de duas vogais representadas por uma só, graficamente a gente só escreve uma vez, e aí o acento grave indica essa fusão. Beleza? Repetiu o protocolo, repetiu o procedimento dos outros dois textos, vi a vogal A como preposição com base num regente bastante conhecido, que é o caso do referir-se, e vi que é um artigo trabalhando com gênero masculino. E o último exemplo vai confirmar que esse tipo de procedimento resolve qualquer dúvida que porventura ocorra quando você estiver lidando com vogal A antes de substantivo feminino, para saber se ocorre a crase ou não. Ele não tem direito a água nem alimento. Repare, será que a vogal A aqui é uma preposição? Como a gente sai da suspeita, da dúvida, para a convicção? Conferindo a estrutura regente. E conferindo a estrutura regente, você sabe até melhor do que eu que quem tem direito ou não tem, tem direito a alguma coisa. Concorda comigo? Você sabe isso melhor do que eu, até porque você é uma pessoa das leis, né? Você é uma pessoa que lida com isso o tempo todo, está estudando matérias do direito para fazer o seu concurso, essa ciência querida e adorada, não é? Então você sabe que se alguém tem direito a algo, ou não. Ou não tem direito. O fato de negar não muda a regência. Ótimo. Já reconhecemos a vogal A como preposição, repare que ela está antes de uma palavra feminina. Ah, se a vogal A está antes de um substantivo, é porque essa vogal A é artigo? Nem sempre. Desde o primeiro bloco estamos falando que a vogal A antes de um substantivo pode ser artigo ou não, como vimos no caso 2. Pode ser artigo ou não, né? No caso 2 te viu, nem escrevi aqui, ó, vou botar agora é só preposição, te viu isso. Então, maravilha. Como é que eu faço para saber se essa vogal é artigo? Eu vou confiar no gênero masculino. E aí eu vou trocar a palavra água por uma palavra masculina. Parou, parou, parou. Nesse caso, candidato, repare que o texto já traz uma palavra masculina. Repare que o texto traz uma conjunção com ideia de acréscimo e logo após a conjunção com ideia de acréscimo, uma palavra masculina. E aí você nem precisa fazer a troca, porque o texto já fez isso por você. Tudo que eu coloquei aí, com exceção do primeiro exemplo, né? Os exemplos 2, 3 e 4 são exemplos de prova, tá? Esse exemplo 4 caiu numa prova para a Assembleia Legislativa de algum lugar aí, não lembro qual. Note bem, o examinador, ele produziu um texto fazendo o que a gente já fez nos 3 casos analisados. Ele já colocou o masculino, porque são termos coordenados, né? Ele não tem direito a 2 coisas. A primeira coisa é a água, né? Só apagar aqui, ó, só para ficar mais fácil de avaliar, de escrever, para você entender, assim, aquele desenho básico, né? O que acontece aqui no último texto é o seguinte, ó, ele não tem direito. E aí, logo depois dessa estrutura regente, você tem 2 complementos. O primeiro é a água, que é uma palavra feminina. E o segundo é a alimento, que é uma palavra masculina. Essas duas palavras estão coordenadas, né, pela conjunção nem, conjunção com ideia de acréscimo, quando você tem uma negativa, não. Ele não tem direito a isso nem a aquilo. Então, a vogal A é preposição nos 2 casos, porque
A estrutura regente é a mesma. Se você não tem direito a X, a Y. E repare, eu sei que antes da palavra água não rola artigo, porque antes da palavra alimento não apareceu. Eu não tenho aqui ao, eu só tenho a. Então, como não há artigo aqui, ó, antes de alimento, não há artigo antes de água. Logo, a vogal A, por ser só preposição, não vai receber o acento grave. O que eu quero sinalizar para você neste último exemplo, ou com este último exemplo, é o fato de, em muitos casos, o contexto oferecer a você o masculino, indicando se há ou não artigo. Olhe para o masculino, que o contexto oferece, claro, se for o masculino, complemento do mesmo regente do feminino que está provocando a sua dúvida. Tá? Se o masculino aparecer em outro pedaço do texto, com outra regência, com outro elemento regente, aí esquece, ignora o que eu estou falando. Mas quando você tem termos coordenados ao mesmo regente, o que vale para o masculino, vale para o feminino. Já comentamos isso na aula de regência, quando falamos sobre o verbo preferir. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre essa discussão de agora, dá uma olhadinha nisso, tá? Foi a última aula que a gente gravou, aula de regência, verbo preferir. Comentamos sobre a questão do paralelismo. Então, e qualquer dúvida também pode mencionar. Já sabe, lá no Insta, né? @professor Luz, pode mencionar. Havendo artigo antes do masculino, haverá antes do feminino. Não havendo artigo aqui, antes de alimento, o texto sonegou, não haverá antes do feminino, portanto, não ocorre crase. Beleza? Tranquilo? Eu vou para o próximo bloco falar de outras possibilidades de crase, mas estude com muita frequência esses casos estruturais. Eles parecem básicos e são básicos mesmo, mas sim, dê atenção, porque é no básico, às vezes, desprezado, que a gente começa a ter dificuldade para os mais avançados e acaba errando até questões bobas. Massifique esse básico, esse procedimento de verificar se a vogal é preposição com base no regente, verificar se a vogal é artigo antes de uma palavra feminina, de um substantivo feminino, usando o masculino como referência. Se você seguir essa sugestão, eu acho que você resolve boa parte das suas dificuldades com crase. Não todas, mas boa parte. Mas crase pode ser preposição a mais outra coisa, diferente de artigo. Por exemplo, pode ser preposição a mais aquela, aquele, aquilo. Repare que essa fusão, ela é tranquila se você pensar em regentes que pedem outras preposições. Então, por exemplo, vamos pensar num regente impondo a preposição de. Eu acho que você vai dizer preciso daquele livro e não preciso de aquele livro. Concorda comigo? Por que você fala preciso daquele livro? Porque quem precisa de, você pega a preposição de, junta com aquele, daquele. Você não fala confio em aquela pessoa, você fala confio naquela pessoa. Concorda? Confio naquela pessoa, em mais aquela, naquela. Então você diz confio naquela pessoa, depois você se decepciona, claro, mas você usa ali, faz a contração da preposição em com aquela, naquela. Joia? Agora, pense que em vez de você trabalhar com regente pedindo a preposição de ou a preposição em, você pode trabalhar com regente pedindo a preposição a. Pedindo ou impondo, como preferem alguns, né? Não é um pedido, é uma imposição, como você preferir. Se houver a presença de um regente pedindo ou impondo a preposição a e o termo regido for introduzido pelos pronomes aquela, aquele, aquilo, você empregará o acento grave nesses pronomes e revelará com isso que entendeu que há um regente impondo a preposição a e o pronome aquela, o pronome aquele, o pronome aquilo, eles serão escritos com a vogal a premiada com acento grave. Tá legal? Então está explicado o porquê, está apresentada a razão da crase ou do acento grave nos pronomes aquela, aquele e aquilo. É porque um regente impõe a preposição a. Se a gente quiser ser um pouco mais pragmático, um pouco mais objetivo, e se você quiser resolver a sua dúvida no dia a dia de um jeito mais rápido, eu tenho que ficar procurando na estrutura o regente para saber se existe preposição a, isso dá trabalho, isso às vezes me cansa. Então, se você quiser ser um pouco mais pragmático mesmo, você pode fazer o seguinte teste. Quando você encontrar o pronome aquela, você verifica se é possível, se cabe o uso do a esta, ou a estas, claro, né? No lugar do aquele, você vai verificar se é possível, se cabe o emprego do a este, ou a estes.
E no lugar do aquilo, evidentemente, você vai verificar se é possível o emprego da sequência a isto. Repare que eu não estou sugerindo isso, apontando para a necessidade de uma equivalência de sentido. Esquece a parte de sentido, não se preocupa com isso. Sendo bem pragmático aqui, você está com uma dúvida, você está diante de um texto e está com dúvida se os pronomes aquela, aquele, aquilo devem ou não receber acento grave. É essa a sua situação. Seja na prova, seja no dia a dia. É a sua dúvida. Para que essa dúvida seja sanada de uma maneira rápida, assim, de jeito ligeiro, você verifica se no lugar do aquela cabe o emprego de a esta, sem se preocupar com o sentido. É só para ver se cabe. No lugar do aquele, cabe o emprego do a este, no lugar daquilo, cabe o emprego do a este. Se couber, sem medo de ser feliz, você acentua os pronomes aquela, aquele, aquilo. Sem medo. Então, por exemplo, fiz menção àquilo que você escondeu de nós. Repare, quem faz menção a, mas aquilo acento grave. Mas vamos imaginar que você tenha dificuldade com regência. Pô, será que quem faz menção a? Não sei. Vamos fazer o teste, né? Vê se cabe, fiz menção a isto que você escondeu de nós. Repare que eu não fiz nenhum malabarismo, nenhum contorcionismo sintático, eu empreguei o a isto com muita tranquilidade. Fiz menção a isto que você escondeu de nós. Coube. Então, aquilo tem que ser escrito com acento grave. Legal? Com essa ferramenta você resolve com mais rapidez a situação. A gente tem que ser pouco não, né? Tem que ser bastante pragmático quando a gente fala com quem vai fazer concurso público. Então, aqueles que se omitem, minhas críticas são severas. E não sei se ocorre crase, nem estou vendo regente antes do aqueles. Nem sempre o regente vem antes do regido, né? Esse texto está na ordem inversa. Minhas críticas são severas a quem? Àqueles que se omitem. Mas, como a gente falou aqui, na hora da prova, está tenso, está ansioso, não consegue perceber a inversão, faz o teste, vê se cabe um emprego, como aqui está no plural, vou botar no plural. Vê se cabe o emprego de a estes. A estes que se omitem, minhas críticas são severas. Coube com tranquilidade, encaixou como uma luva, crase, pronto. Está resolvido o problema. Àquela altura todos sabiam do ocorrido. Olha lá, vê se cabe o a esta no lugar daquela. A esta altura, cabe ou não cabe? Cabe. Então, acento grave. Legal? Não cogite a possibilidade de botar acento grave na vogal A antes de esta, este e isto. Nunca. Você vai usar o a esta, o a este, o a isto para ver se o aquela, aquele, aquilo vão receber acento grave. Havendo a equivalência, e repito, não se preocupe com o sentido. Se couber o emprego do a esta no lugar do aquela, do a este no lugar do aquele e do a isto no lugar do aquilo, significa que os pronomes aquela, aquele e aquilo devem ser grafados com acento grave. É só fazer isso, 100% de segurança, você resolve a sua vida. Legal? Se não couber o uso do a esta no lugar do aquela, do a este no lugar daquele, do a isto no lugar daquilo, claro, você não vai escrever esses pronomes com acento grave. Então, por exemplo, ali no texto 1, eu poderia dizer, mencionei aquilo que você escondeu de nós. Mencionei aquilo não me permite dizer mencionei a isto. Eu só diria mencionei isto. Então, eu não vou acentuar o aquilo em mencionei aquilo que você escondeu de nós. Percebe? É só fazer esse movimento e você será feliz. Muito bem. A terceira possibilidade de crase é uma possibilidade que muita gente ignora, né? Que é a vogal A preposição com a vogal A pronome demonstrativo, né? É uma fusão um pouco bizarra para muita gente, mas vamos entender isso com calma. Bom, em primeiro lugar, a vogal A só será classificada como pronome demonstrativo em duas ocasiões. Antes das palavras de, da preposição de, né? Ou do pronome relativo que. Legal? Então, este terceiro caso estrutural de crase, esse terceiro caso estrutural de crase, só vai acontecer se a vogal A anteceder de, preposição de, ou pronome relativo que. Não, se não for o caso, se você não encontrar a vogal A antes da preposição de, ou antes do pronome que, não há a menor possibilidade de você encontrar a vogal A como pronome demonstrativo. Combinado? Então, esse terceiro caso só vai ocupar sua mente, só vai trazer algum tipo de incômodo, preocupação, se o texto que você estiver analisando oferecer a vogal A antes da preposição de ou antes do pronome relativo que. Se não for isso, chance zero de a vogal A ser pronome demonstrativo. Legal? Muito bem.
Aparecendo a vogal A antes de D ou Q, você vai verificar se ela é preposição e depois vai verificar se ela é o pronome demonstrativo. Será preposição se um regente da estrutura impuser essa ocorrência, né? E será pronome demonstrativo se houver uma equivalência com aquela ou aquele. Então perceba, ó, sua atitude se assemelha à dos tolos. Repare que é perfeitamente possível colocar no lugar da vogal a palavra aquela. Sua atitude se assemelha àquela dos tolos. Então você sabe que essa vogal A é um pronome demonstrativo. Ela está antes da preposição de e equivale ao pronome aquela. Logo é um pronome demonstrativo. E tudo que se assemelha a, então eu tenho preposição, tenho pronome demonstrativo, acento grave. Você pode resolver a dúvida em relação à crase? De novo, preste atenção, bastante atenção. Você pode resolver a dúvida com relação à questão da crase, de novo, confiando no gênero masculino. Porque repare que eu estou falando de atitude, que é uma palavra feminina. Se você pensar, por exemplo, em comportamento, você vai perceber que você vai dizer seu comportamento se assemelha ao. Ou seja, se assemelha àquele. Então, quando você trabalha com o masculino, também dá certo aí. Então, vamos separar bem as coisas. Se a sua missão é apenas e tão somente saber se ocorre crase ou não, pode continuar usando aquela estratégia que a gente viu no caso 1, no caso estrutural 1. Usar o gênero masculino como apoio. Pode continuar. Pode fazer isso que vai dar certo. Troca atitude por comportamento e você vai perceber que antes do 2 vai aparecer ao. Seu comportamento se assemelha ao dos tolos. Então é preposição a mais pronome demonstrativo, porque equivale àquela no caso de atitude, né? Ou aquele no lugar de comportamento. Crase. Legal? Beleza. Aqui, ó, antes da preposição de no texto 1, antes do pronome relativo que no texto 2. Ó, essa frase é semelhante à que o professor escreveu no quadro. Quer saber se ocorre crase ou não de uma forma bem simples, bem assim, rápida, sem gastar muito tempo? Troca a palavra frase por texto. O que você vai encontrar? Este texto é semelhante, completa aí, este texto é semelhante ao que o professor escreveu. Então você já sabe que ocorre crase. Beleza? Trocou frase por texto, viu que vai trocar a por ao, já sabe que ocorre a crase. Então, se é essa a missão, está resolvido, está resolvida, né, a missão, está feito aí o que precisa ser feito, crase. Agora, se a banca disser a você que essa crase aí sinaliza a presença de uma preposição com um pronome demonstrativo, como é que você lida com isso? Você sabe que é preposição porque tudo que é semelhante a. Há um regente pedindo preposição a. E você sabe que é pronome demonstrativo porque essa vogal a está antes do pronome que, equivalendo a aquela. Pronto. Você responde ao que a banca afirmou com convicção. Bom, como não estamos aqui lidando com ciência exata, esses dois exemplos do caso estrutural 3 podem ser comentados, avaliados de uma outra forma. Eu expliquei que pode ser preposição a mais pronome demonstrativo, a vogal a pode ser pronome demonstrativo antes de de ou que, a gente já viu como reconhecer isso. Agora preste atenção. Para muitos gramáticos, os dois primeiros exemplos podem ser também identificados como um caso de preposição mais artigo, porque eles entendem que há um substantivo em elipse nos dois primeiros casos. Ó, sua atitude se assemelha à atitude dos tolos. Então, seu comportamento se assemelha ao comportamento dos tolos. Seria a preposição mais artigo mesmo, um artigo antes da palavra atitude implícita. Antes do 2 ali. É para não repetir, né? São duas atitudes, a sua e a dos tolos. Então, sua atitude se assemelha a quê? A atitude dos tolos. Para não repetir a palavra atitude, fica aí a elipse. Ela está aí, mas não está. Né? Ela não está aparecendo, mas está aí. E aí, para alguns gramáticos, seria a preposição mais artigo. Esta frase é semelhante à frase que o professor escreveu no quadro. São duas frases. Então, muitos entendem que aí pode ser também, ou a preposição pode se encontrar com artigo. Então, são duas explicações, duas maneiras diferentes de explicar o fenômeno da crase. Entender que a vogal A é preposição mais pronome demonstrativo, que a preposição é consenso, né? Agora, se a segunda vogal vai ser um pronome demonstrativo ou um artigo, não faz diferença. A gramática normativa aceita as duas explicações. Será pronome demonstrativo antes de de ou que, equivalendo a aquela ou aquele.
E podemos entender também um artigo se a gente considerar a elipse do substantivo atitude no texto 1 e do substantivo frase no texto 2. Repare que, diferentemente desses dois casos, no terceiro, não dá para pensar em preposição mais artigo, porque a vogal A, ela não pode ser encarada como artigo, já que não há nenhum substantivo em elipse. Entreguei a que chegou primeiro os ingressos, ó. Entreguei os ingressos a aquela que chegou primeiro. Né? A aquela. Então, este caso 3 só pode ser preposição mais pronome mesmo. Entreguei a aquela que chegou primeiro os ingressos. Nos dois primeiros eu posso entender preposição mais pronome ou preposição mais artigo, pelas razões já aqui expostas. Certo? E o último caso estrutural, a vogal A preposição pode se encontrar com a vogal A do pronome relativo a qual ou seu plural as quais. Lembrando que a vogal A em a qual, a vogal A em as quais, não é artigo. O nome do pronome relativo é a qual. O nome do pronome relativo é o qual. Só que o qual, né, não é uma discussão que interessa para a crase. Legal? Então não separa não. Não pense você que ali você tem a vogal A artigo mais o pronome qual. Não. O nome do pronome relativo é a qual. Então a preposição A vai se encontrar com esse pronome relativo a qual e haverá crase. Para resolver a questão da crase, pode continuar confiando no gênero masculino. Olha só, rejeitar a proposta a qual Eusébio fez menção. Repare aqui que se eu pensar numa palavra masculina, ó, projeto. Pensa em projeto no lugar de proposta. Faz esse exercício aí. Se você pensar em projeto no lugar de proposta, como é que vai ficar o seu texto? Rejeitar o projeto. Rejeitar o projeto. Vai. Ao qual Eusébio fez menção. Tá certo? Ao qual. Então, se você pensa no masculino, ó, faz sempre assim. Você vai ver o a qual e vai ver um substantivo, um referente aqui, né? Se você pensar no masculino e encontrar ao qual, o a qual tem que ter acento grave. Rejeitaram o projeto, aqui se fosse o projeto, ó. Rejeitaram o projeto ao qual Eusébio fez menção. Quem faz menção a mais o qual, ao qual. Só que eu não estou falando de projeto, estou falando de proposta. Proposta é uma palavra feminina, então vai ficar a preposição a imposta pelo regente fez menção, quem faz menção a, mais o relativo a qual, a mais a qual acento grave. Note que para saber se a vogal A vai ser acentuada ou não, você pode adotar um caminho bem mais curto, que é usar o masculino e pronto, resolveu. Eu estou indo além a fim de explicar a você o motivo da crase e preparar você para questões que porventura peçam a justificativa. Eu sei que é muito mais atraente a explicação mais rasteira, mais simplificada. Óbvio, você ouve menos informação, então é muito mais confortável. Mas a minha missão aqui não é trazer conforto para a sua alma. A minha missão aqui é fazer com que você estude o que pode cair na prova. Se você vai estudar ou não, aí já é outra história. Legal? Então, ficou claro, né? Vogal A mais a qual, acento grave. Você verifica isso usando o masculino como referência e percebendo que o pronome relativo a qual tem uma preposição a por conta de um regente. Ó, as partidas às quais costumo assistir são exibidas em HD. Se você trocar aqui partidas por jogos, ó, você vai dizer os jogos, pode completar. Os jogos aos quais costumo assistir. Por que os jogos aos quais? Porque quem costuma assistir a alguma coisa, no sentido de presenciar. Preposição a mais pronome os quais, aos quais. Preposição a mais pronome as quais com acento grave. Usando o masculino como referência, você não se perde, você não passa perrengue. Isso serve para os casos estruturais 1, 3 e 4. No caso estrutural 2, é aquele macete do a esta, a este e a isto. E assim, a gente encerra a revisão dos casos estruturais de crase nessa primeira parte. Eu fecho a aula comentando no próximo bloco os casos facultativos. Aí na segunda aula de crase, que a gente ainda vai gravar, eu vou falar daqueles casos que a gramática chama de proibidos, dos casos especiais e das locuções femininas. Legal? Dividir assim é importante até para você se organizar e não ficar uma coisa muito extensa com aquela sensação de que você nunca vai dar conta de tanta informação. É só uma estratégia, né? Para amenizar o volume que você precisa estudar. Maravilha! Vamos lá, vamos seguir.
falar agora dos casos facultativos, para encerrar essa primeira parte. Muita gente reage de um jeito bem curioso quando a gente fala em casos facultativos de crase. Alexandre, se são casos facultativos, isso não vai cair na prova, né? Porque tanto faz, está certo com acento, está certo sem acento, então não vai cair, né? É claro que cai. O fato de ser um caso facultativo não impede o examinador de trabalhar esse conteúdo, porque há outras maneiras de elaborar questões diferentes daquela maneira mais comum de certo ou errado. Então, por exemplo, primeira possibilidade que você pode encontrar, né, ou primeira possibilidade de arranjo para uma questão de casos facultativos de crase em concurso público. Simples, assinale a opção abaixo e com acento grave facultativo. Então, você precisa conhecer os casos facultativos para avaliar ali se na letra A o acento é facultativo, se na letra B é facultativo. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, preste bastante atenção, porque isso é uma linha tênue aí. Às vezes, você tem um texto e está correto o texto com a vogal A acentuada, a vogal A recebendo acento grave, e também estará correto o texto com a vogal A sem o acento grave, texto composto pelas mesmas palavras, Está certo ali, aquele texto com a vogal A com acento, está certo sem, mas não se trata de um caso facultativo. Porque, às vezes, o texto está correto com, está correto sem, mas você muda o sentido. Quando a gramática se refere aos casos facultativos, ela está fazendo alusão a situações em que, com o acento ou sem, o sentido é exatamente o mesmo, é rigorosamente o mesmo. Quando você tem situações em que está correto o texto com a vogal A acentuada e sem, mas muda o sentido, você não tem um caso facultativo de crase. Você tem possibilidade de uso ou não mudando o sentido, porque você quer comunicar coisas diferentes. Por exemplo, vou botar aqui Foi. Sempre um medo de apertar a tecla errada, né? Vou botar aqui um texto muito legal, um poeminha, né? Eu precisaria verificar o autor, que é uma falha não dar o crédito, né? Mas eu confesso que não verifiquei, eu esqueci. Aparece assim lá, ó. Quando o amor... Bonitinho, hein? Ó, bate a porta. Quando o amor bate a porta, com acento grave, tudo é festa. Legal? Aí depois, ó, quando o amor bate a porta, agora sem, nada resta. Ficou horrível esse R, peraí. Nada resta. Legal? Isso é um poeminha que o autor me perdoe, né? Porque eu gosto sempre de colocar os créditos, mas como eu esqueci, poderia pesquisar aqui no Google, mas aí a gente vai atrasar um pouco a aula. Então, depois você pesquisa aí. Quando amor bate a porta, tudo é festa. Quando amor bate a porta, nada resta. Repare, você tem a mesma sequência aqui, ó. Ah, então em bater a porta, acento grave é facultativo? Não, não, ó. Não estamos falando, não é facultativo. Não estou aqui num caso do facultativo. Legal? Não é. Porque você tem significados diferentes. Deu para entender aí, né? Pelo contexto, O início diz quando o amor bate a porta com acento grave, é que ele bate a porta de entrada, de pedido de entrada. Então você abre a porta para que o amor entre. E aí, segundo o texto, tudo é festa. No início tudo é festa. Não é? Ah, garoto, né? Agora, quando ele bate a porta sem acento grave, não é um pedido de entrada. É aquele bater a porta da crise, né? Às vezes até com violência. É um bater a porta num movimento de saída. Aí nada resta, aí você lembra aquela canção clássica da nossa querida musa Kelly Key, né? Mais uma noite chega e com ela a depressão. Não é? É isso que acontece. Então, repare que você não tem aí um caso facultativo. Porque você tem mudança de sentido. Você tem caso facultativo quando, aqui, ó, a gente está vendo aqui, ó, sem ou com dá no mesmo. Aí sim. E quais são, então, os casos facultativos que você precisa dominar para fazer com segurança a prova, para lidar bem com isso no dia a dia?
3 casinhos apenas. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ali, aquelas listas, né, a gente vai falar de um conteúdo da gramática aí. Casos de nananã. Aí cita 12 casos, não? 14 tipos, 16 tópicos. Pô, casos facultativos de crase, 3. Olha que molezinha. Você pode, inclusive, no dia que você separar para estudar português, eu sei que você faz isso com frequência, não é verdade? Não estou falando de assistir às aulas, não, de estudar. Estou falando de estudar. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra, hein? Não confunda isso. Assistir a aula não é sinônimo de estudar. Estudar é um processo solitário. É você sozinho sofrendo. O professor falando para você, isso aí não, você não está estudando. Você está recebendo informação. Legal? Então, quando você estuda, aí, pô, vou estudar crase. Separa um dia, um momento para estudar só os facultativos. Meia horinha, 20 minutos, estuda os 3 casinhos facultativos. Para você ficar firme, sólido nisso aí. O primeiro caso você já percebeu, é quando a vogal A antecede nome de mulher. Por que a crase é facultativa quando a vogal A antecede nome de mulher? Porque o artigo é facultativo quando nós temos nome próprio. Quando a gente tem nome próprio, empregar o artigo ou não dá no mesmo. Então, por exemplo, eu vou conversar com você e vou dizer assim, só um minutinho, que eu preciso ir ali fora conversar com Maria. Perfeito. Ou, só um minutinho, que eu preciso ir ali fora conversar com a Maria. Tão certo quanto o primeiro. Conversar com Maria, conversar com a Maria, dá no mesmo. Os 2 textos são corretos, os 2 textos comunicam a mesma ideia, não há mudança de sentido. Legal? Eu vou ali fora rapidamente conversar com José. Eu vou ali fora conversar com o José. Não mudou nada. O artigo não faz diferença antes dos nomes das pessoas, certo? Então, o artigo vai ser facultativo. Consequentemente, se você tem uma estrutura regente impondo preposição a, teremos uma situação facultativa de crase. Repare bem que, de novo, só para variar, eu posso sugerir a você que trabalhe com gênero masculino. Repare só, envie o convite, envie o convite a João. Ou envie o convite ao João. Os 2 textos são corretos. Os 2 textos dizem a mesma coisa. Então, o que você tem no primeiro texto? Só preposição, tá vendo? Não veio artigo antes de João. Envie o convite a João, por favor. Envie o convite a João, você comeu o artigo, então envie o convite a Rebeca sem preposição. Aliás, sem artigo, melhor dizendo. Então, sem crase. Aqui embaixo, envie o convite ao João, a mais o, 2 elementos. Então, aqui, 2 elementos também, crase. Legal? Envie o convite a o João, a Rebeca. Pronto. Temos uma situação facultativa, o sentido é exatamente o mesmo, não muda nada. Grave isso, crase facultativa, antinome de mulher. Antinome de homem não, tá? Antinome de homem, se você quiser artigo, vai ser artigo o. Agora, candidato, só a título de precaução, como diria o outro lá, a guisa de precaução, você revisando este assunto em casa, pode se deparar com uma observação, que consiste no seguinte: gramáticos normativos, mais tradicionais principalmente, sugerem que o artigo não deve ser usado antes dos nomes de pessoas com quem não temos aproximação, intimidade, ou, em outras palavras, o artigo não deve ser usado antes dos nomes das pessoas em situações formais. Quando eu me refiro a um nome de uma celebridade, de um vulto da história, um personagem que ficou marcado na história, há, em tese, um distanciamento, e esse distanciamento me leva a omitir o artigo. Essa é a ressalva que muitos gramáticos fazem. Talvez você encontre isso na gramática que você usa como apoio, ou nas gramáticas. Legal? Então, existe sim essa ressalva. Por exemplo, na aula de história, fizeram alusão a Joana d'Arc. Como Joana d'Arc é um personagem da história, né, ou uma personagem da história, não cabe o artigo, e aí, nesse caso, não haveria o acento grave por não aparecer o artigo. Isso se deve à seguinte situação. Lá em Portugal, esse fenômeno é natural. Lá em Portugal, o artigo não aparece se houver uma situação formal, um distanciamento. Havendo intimidade, aproximação, informalidade, o artigo aparece. Lá em Portugal é isso, funciona assim. Eu vou ali conversar com Maria, não há artigo, significa que Maria não é tão próxima de mim, há um distanciamento, há uma certa formalidade nessa situação.
eu vou ali fora conversar com a Maria, somos íntimos, temos uma aproximação, uma afinidade, enfim, não há necessidade de ser formal. Aqui no Brasil, isso tem muito mais relação com região. Algumas regiões do país usam um artigo antes dos nomes das pessoas, como é o caso do Rio de Janeiro, né, a festa da Carol, a casa do Pedro, e em outras regiões o artigo não aparece. Se você for a Salvador, não precisa nem ir tão longe, né? No próprio Niterói, aqui perto, né? Atravessou a Baía de Guanabara, em Niterói, não é a festa da Carol, é a festa de Carol. Não é a casa do Pedro, é a casa de Pedro. E não tem, presta atenção, não tem certo e errado nessa história, tá? Apenas uma região opta pelo uso, outra opta por não usar. E não tem certo e errado, melhor, pior. Porque o carioca, às vezes, acha que ele fala certo e o sujeito de Niterói fala errado. Né? Vamos combinar que o carioca, né? Carioca e a arrogância são bem próximos. Então, com todo o respeito. Então, veja bem, eu estou lembrando aqui de algumas situações pelas quais eu já passei lidando com isso. O próprio carioca que acha que o de Niterói está errado, quando fala casa de Pedro, casamento de Carol, esse carioca ele não usa artigo quando ele se refere a personagens da história. Ele não usa. O carioca não fala sobre a história do Adão e da Eva. Ele fala sobre a história de Adão e Eva. Então ele critica o sujeito lá de Niterói que não usou o artigo e ele também não usa em certas ocasiões, quando se trata de alguém com quem há uma distância. Resumindo, ainda que você encontre essa ressalva na sua gramática base, nas provas a tendência é a banca considerar caso facultativo. Antes de um nome qualquer, pode ter certeza, o artigo pode aparecer ou não, então é um caso facultativo. Agora, não há, pelo menos na minha memória, não há registros de questões de prova trabalhando essa observação. Ah, mas esse caso é o nome de uma celebridade, então não deve haver o artigo porque há uma distância. Não há registros significativos, né, de questões sobre isso. Até porque isso é muito diluído, né? Essa noção de intimidade e aproximação, ela é muito subjetiva, porque, vamos lá, em tese, um chefe de Estado, acho que você vai concordar comigo, um chefe de Estado seria alguém que se encaixaria nesse caso de tratamento cerimonioso, de distância. É um chefe de Estado, pede uma formalidade, tanto que a gente emprega pronomes de tratamento que sinalizam essa formalidade, há um distanciamento. Só que hoje em dia, talvez com a internet, não sei, aí a gente teria que fazer estudos antropológicos, filosóficos, sociológicos para poder discutir isso, mas hoje em dia, por mais que a gente, em tese, tenha esse distanciamento, a gente se sente próximo. A gente se sente próximo para ofender um chefe de Estado num Twitter da vida, não é? A gente se sente próximo para falar com liberdade. Então, por exemplo, você fala, você ouviu aquele discurso do FHC? Eu sei que ele não é mais, há bastante tempo, mas só para você entender que a gente fala do FHC, do Lula, da Dilma, do Bolsonaro, do Temer. Pô, tinha esquecido do Temer, não? Logo o presidente das mesóclises. Então, você vem aí, vou pegar até o Collor, né? Do Collor, impeachment do Collor, governo do FHC, privatizações do FHC, governo do Lula, prisão do Lula, impeachment da Dilma, né? Discurso do Bolsonaro. Então você tem, em relação a chefes de Estado, constantemente na mídia, nas discussões, o emprego do artigo. Em tese não deveria aparecer o artigo, já que a gente está falando de pessoas que mereceriam também, em tese, um tratamento formal, cerimonioso, blá, 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 blá. Então, para ficar claro, nome de pessoa, artigo facultativo. Ponto. Nome de mulher, artigo A facultativo. Isso interessa para a discussão crase, porque você já viu, aqui eu vou botar de novo, você já viu que está certo o texto sem, está certo o texto com acento grave. Já tem o masculino aqui para você fazer o paralelo. E essa ressalva, presente em muitas gramáticas normativas, na minha opinião, pode ser ignorada por você. Primeiro porque isso não vem sendo alvo de questionamento em prova. Agora, prudência nunca é demais, né? Então, você está fazendo a prova, vem lá na letra A, assinale um caso facultativo. Aí vem na letra A, por exemplo, a Cleópatra, certo? Aí você, o Alexandre falou que em relação ao nome de mulher é facultativo. Tá, Cleópatra é uma personagem da história. Aí vem lá na letra B, por exemplo, tem o regente pedindo preposição A, claro, né? Carol, por exemplo. É claro que o gabarito vai ser a letra B. Né? Porque aí Cleópatra, por ser um vulto da história,
dentro desse contexto aqui, a banca está sinalizando que acha que o artigo é inviável nesse caso, por todas as razões já apresentadas. No caso de Carol, como é um nome comum, ninguém vai discutir se o artigo é facultativo ou não, isso é consenso, é facultativo. E aí você marcaria a letra B. Lembrando, claro, que a gente só discute isso, só faz sentido essa discussão, se o regente impuser a preposição a, né? Nada disso faz sentido se você encontrar, por exemplo, um texto na prova, elogiaram a Rebeca na apresentação. Elogiaram a Rebeca não é um caso facultativo de crase. Alexandre, mas você não falou agora aí que é facultativo antes do nome de mulher? O artigo é facultativo. Então, elogiaram a Rebeca não é um caso facultativo de crase por uma razão simples. Quem elogia, elogia alguém. Você não tem um regente pedindo preposição a. Então, não há chance de crase. Ficou claro? É só se houver um regente impondo a preposição a e logo depois dessa preposição aparecer um nome próprio feminino, um nome de mulher. Beleza, maravilha. Vamos lá. Vou falar então dos outros dois casos facultativos, vogal A antes de possessivo e vogal A depois da palavra até. Explicar por que a crase é facultativa nesses dois casos e fazer algumas ressalvas, algumas observações importantes. Então, acompanhe aí. Deram um recado à sua assistente, sem, com, tudo certo. Uma maneira prática de você perceber isso é pensar no masculino. Então, por exemplo, deram um recado a, você pode botar só o a, pode, seu assistente, pensando num homem, né? A seu assistente, e também pode ser, deram um recado ao seu, não precisa escrever assistente, né? Ao seu assistente. Legal? As duas construções são válidas. Repare que está correto dizer deram um recado a seu assistente, só preposição, aqui só preposição, e ao, preposição mais artigo, antes do masculino, preposição mais artigo antes do feminino. Os dois textos estão corretos, os dois textos dizem a mesma coisa, então é um caso facultativo. Vale sempre lembrar que quando você tem uma situação em que a vogal A pode ou não ser acentuada, mas o sentido muda, você não tem um caso facultativo de crase. Tranquilo? É só quando você tem um texto correto sem acento ou com, sem mudança de sentido. E aí são três situações. Vogal A antes de nome de mulher, vogal A antes de possessivo e vogal A depois da palavra até. Eu vou comentar por último esse caso da palavra até. Agora, por quê? Caso a banca trabalhe isso na sua prova, justificativa, por que é facultativo acento grave nesse caso e quais são as ressalvas que precisam ser feitas aqui? Bom, porque é simples, porque o artigo é facultativo antes de um pronome possessivo. Não faz diferença nenhuma você dizer roubaram minha mala, roubaram a minha mala. Não é? Você viajou, chegou lá no aeroporto, viu que a mala não chegou, desagradável, aí você vai protestar e vai falar, ó, minha mala não veio, a minha mala não veio, vocês extraviaram minha bagagem, vocês extraviaram a minha bagagem. E aí depois disso, é estresse, dor de cabeça, tormenta e prejuízo. Mas a vogal A, aliás, o artigo, né? Porque pode ser masculino também, pode ser masculino. Meu produto não veio, ou meu produto não veio, vocês não entregaram o meu produto, vocês não entregaram o meu produto, gostaria de confirmar meu pedido, gostaria de confirmar o meu pedido. Tanto faz. Artigo antes de possessivo não muda nada, é facultativo. Inclusive, já houve questões em que a banca perguntava exatamente em que opção o termo destacado poderia ser suprimido sem prejuízo para o texto. E era justamente um artigo antes de um possessivo, era até um possessivo masculino. Um artigo o antes de um possessivo masculino. Então, o artigo antes de um possessivo pode ser suprimido, pode ser empregado, não vai fazer diferença nenhuma. Claro, havendo um regente que imponha a preposição a e esse termo regido seja feminino, anteposto por um possessivo feminino, temos uma situação facultativa de crase, como vimos aí na tela. Agora, que ressalvas são importantes, além da ressalva de que você precisa ter um regente pedindo a preposição a para que essa discussão faça o mínimo de sentido. Mas duas ressalvas importantes aqui. A primeira, você está percebendo que o possessivo, nesse caso, é um possessivo acompanhante de substantivo. Tá? É um possessivo que está fazendo companhia a um substantivo. Pode ser que você encontre um possessivo solitário. E aí esse possessivo solitário, ele necessariamente virá precedido de artigo. O possessivo que acompanha um substantivo pode vir precedido de artigo ou não. O possessivo solitário vem precedido de artigo. Então, por exemplo,
Se eu esticar esse texto, eu posso dizer assim para você, ó. Posso dizer assim para você, ó. Deram o recado, olha como vai mudar um pouquinho, ó. Deram o recado. Aí aqui eu vou botar o a sua assistente, vou botar um possessivo acompanhante, mas eu vou fechar o texto com um possessivo solitário, ó. Deram um recado à sua assistente, vírgula, e não a minha. Então repare que esse último possessivo, ó, ele não está acompanhando substantivo nenhum. Tudo bem que você sabe que implicitamente tem uma elipse aí, né? Deram o recado à sua assistente, não a minha assistente, mas não apareceu. Não apareceu, então, se não apareceu o substantivo assistente, é um possessivo solitário. Esse possessivo solitário garante a você que essa vogal é um artigo. E além de ser um artigo, também é uma preposição, porque é o mesmo regente, né? Quem dá alguma coisa a alguém. Deram um recado a fulano e não a Beltrano. Então, a vogal A aqui, necessariamente, vem com acento grave. Tá antes de um possessivo, mas aí você não tem um caso facultativo de crase. Porque esse possessivo, diferentemente do possessivo do exemplo digitado, esse possessivo é um possessivo solitário. E o possessivo solitário vem precedido de artigo. E uma maneira prática de você verificar isso, candidato, preste atenção. Se você trabalhar com masculino, vai ficar gritando para você aqui, ó, deram um recado a seu assistente ou ao seu assistente e não ao meu. Você jamais diria, deram um recado ao seu assistente e não a meu. Não dá. Esse a meu não rola. Então é ao meu. Logo, a minha com acento grave. É um caso diferente. É um possessivo solitário que comunica que o artigo está presente e, consequentemente, haverá crase porque o regente é o mesmo. Combinado? E uma outra ressalva importante, muito importante, é a seguinte. Pode ser que você tenha o possessivo no plural. Um possessivo acompanhante mesmo, no plural. E aí você vai precisar perceber que você não tem um caso facultativo de crase nesses casos. Ou nesse caso, você tem um caso facultativo de artigo. Então, repare, ó, se eu falar assim para você, ó, deram o recado, aí eu vou colocar aqui uma lacuninha, ó, suas assistentes. E aqui você tem duas opções, preste bastante atenção. A primeira opção é você ficar só com a preposição. Vou botar essa lacuna um pouquinho menos torta. Ó, só a preposição. Já tá, o texto está pronto, está certo. Ó, deram o recado às suas assistentes. Eu abri mão do artigo. Então, como eu posso escolher usar o artigo ou não, eu não quis usar. E aí eu tenho somente a preposição. É evidente que não cabe acento grave na vogal A aqui. Eu não posso botar um acento grave numa vogal A que não é fusão, né? Que é só preposição. Pelo menos em relação aos casos que estamos discutindo desde o início da aula. Então não dá. Deram um recado a suas assistentes, não cabe acento grave aí. A despeito de você ter um possessivo aqui. Um possessivo acompanhante, como lá de cima. Só que lá de cima é singular. Aqui a gente está falando de plural. Se você tem a vogal A no singular e a sequência, o que vem após ela no plural, tá claro que essa vogal não é artigo. A vogal não é artigo. Então não cabe crase. Tá legal? Agora, se você quiser o artigo, ó, se eu quiser o artigo, eu vou lançar a mão da preposição, que é imposta pelo regente. Vou botar o artigo, a mais as, vai ficar as com acento grave. Este acento grave não é facultativo, ele é obrigatório. Porque está claro que eu tenho dois elementos aí. Eu tenho, inegavelmente, a preposição, porque o regente impõe, quem dá o recado a alguém. E, inegavelmente, tem o artigo, porque está no plural. A vogal A no plural nunca vai ser só preposição. Não existe preposição no plural. Legal? Então, repare que agora eu não tenho um caso facultativo de crase, eu tenho um caso facultativo de artigo. E aí eu vou pagar o preço pela minha escolha. Na lacuna 1 veio a vogal A solitária, ou seja, não veio o artigo. Se veio a vogal A solitária e não veio o artigo, eu não posso pensar em crase. E embaixo veio a vogal A no plural, ou seja, veio o artigo, além da preposição, acento grave obrigatório. Eu acho que dá para a gente resumir dizendo o seguinte. Quando você pensar em caso facultativo num contexto de possessivo, a rigor, pense em possessivo singular acompanhando o substantivo. É esse o caso facultativo. É o possessivo do singular acompanhando o substantivo. Porque se o possessivo vier solitário, tem artigo antes dele. Já tem artigo ali, já é garantido, a gente viu isso. E se o regente impuser preposição, crase. E se o possessivo vier no plural, aí você vai ficar entre duas escolhas. A vogal A no singular, comunicando que o artigo não veio, consequentemente não ocorre crase, ou a vogal A no plural, comunicando que o artigo veio, somado à preposição que o regente impõe, acento grave obrigatório.
Qualquer dúvida me aciona, hein? Vou fechar aqui com um até e vou insistir aqui no apelo. Você comentou lá o caso de crase, muito rápido, deu um exemplo só, queria mais exemplos, fiquei confuso. Me aciona lá no Insta, @professor Luiz, identifique-se como aluno do curso Supremo e a gente conversa. Mas não deixe de estudar isso vem caindo bastante, tá? Inclusive, em alguns casos, com a justificativa. Bom, por que aqui nós temos um caso facultativo? Vou trabalhar de novo com o gênero masculino para você definitivamente se convencer de que dá para contar com esse gênero, para você resolver os seus dilemas, os seus problemas e as suas angústias, e você vai ver que fica muito fácil entender por que o texto está correto com a vogal A sem ou com a vogal A com acento. Eu posso dizer para você, vamos até o bar. Olha que maravilha, vamos até o bar. E posso dizer para você, vamos até ao bar. Eu sei que esse segundo texto pode ficar estranho para os seus olhos ou ouvidos, né? Porque a gente aqui no Brasil não tem muito hábito de usar até ao, né? E aí, vamos até ao parque? Muito raro, né? Vamos até ao bar, a gente prefere dizer até o. Lá em Portugal, por exemplo, é até ao, o tempo todo. Mas a despeito de ser comum ou não, de você gostar ou não, entenda que vale. Está correto dizer vamos até o bar, está correto dizer vamos até ao bar, tá? Quando você diz vamos até o bar, tá claro, né? Você só usa artigo antes de bar, então essa vogal A aqui antes de praça é só artigo. Quando você diz até ao bar, você usa preposição A mais artigo, então aqui você tem preposição mais artigo. Por isso acento grave. As duas construções são válidas. Repito, é natural que você estranhe a segunda, até ao bar, não é comum no Brasil, mas pode estranhar. O problema não é você estranhar, é você achar que está errado, o que na verdade não está errado. Tá? Se quiser dizer, começar a falar, vamos até ao tribunal, pode usar. Mas a gente sabe que o que vingou mesmo no Brasil é até o tribunal. Pronto, é isso. Agora, esse caso facultativo de crase requer apenas um cuidado. Quando eu digo vamos até o bar, o tribunal, ou ao bar, ao tribunal, a praça sem, a praça com acento grave, está muito claro que nesses contextos a palavra até indica limite ou direção, certo? Você falando aí com seu filho que vai passear de bicicleta, você fala, ó, vai só até o portão. Então você impõe um limite com essa palavra até, né? Tem o só, que também é restritivo nesse caso, né? Somente, e tem o até. Você, até o portão, você comunica que não vai passar dali. Você está com uma visita, né? Não, eu vou levar você até o elevador. Então você está comunicando para a visita que você não passa dali, você vai com ela até aquele trecho é o limite. Ou a direção também, né? De repente, há uma bifurcação, de um lado tem uma padaria, de outro tem um bar. Não, vamos até o bar. Então você está apontando a direção para a pessoa, para pegar a esquerda e não a direita. É tranquilo. Nesses casos, a vogal A depois da palavra até pode receber acento grave ou não, e está tudo certo e o sentido é o mesmo. Agora, pode ser que na prova o examinador utilize fragmentos do texto base, crie sentenças, nas quais o até venha com um sentido de inclusão. E aí, nem pensar na possibilidade de crase. Quando a palavra até é empregada com a acepção de inclusão ou inclusive, não, com esse valor, não há crase, nunca. Então, olha a diferença, ó, vou botar aí na sua tela. Aqui, ó, se eu escrevesse isto aqui, ó, até a praça, foi, estou colocando aqui, na verdade, uma questão de prova, né? Foi invadida, esse texto era uma prova, foi invadida pelos turistas. Ok? Então, repare. Eu estudei os casos de crase. O Alexandre falou lá no finalzinho da aula que até A é um caso facultativo, usou até mesmo essa sequência aí, até a praça, eu vi lá, lembro. Ok. Agora entenda a diferença. Vamos até a praça, a palavra até comunica ideia de direção, ideia de limite. Até a praça foi invadida pelos turistas, não tem nada a ver com direção e limite, tem a ver com inclusão. Então, se a ideia é de inclusão, zero possibilidade de crase, zero. Até porque você deve ter reparado que a praça é o sujeito, né? A vogal A é artigo apenas, acompanhando o substantivo praça, que é o núcleo do sujeito. Até a praça, inclusive a praça. Diferentemente do que aconteceu na primeira dupla,
eu coloquei ali, vamos até a praça, vamos até o bar, vamos até a praça, vamos até ao bar. Duvido que você cogite a possibilidade de dizer até ao bar foi invadido pelos turistas. Não dá, né? Nem forçando muito. Então, note que são casos diferentes. Quando a gramática normativa se refere à situação facultativa de crase com a vogal A depois da palavra até, ela diz respeito, ela faz alusão a situações em que a palavra até indica a direção ou limite. Com o valor de inclusão, não há a menor possibilidade de crase. E também, isso já foi usado pela banca para trabalhar a questão da ambiguidade, né? Dependendo do texto, a palavra até contribui para uma ambiguidade. Por exemplo, se alguém comentar com você, depois da chuva de ontem, a água invadiu aqui a minha casa, a água invadiu até a cozinha. Então, se ela fala a água invadiu até a cozinha, a gente não sabe se ela está indicando um limite, né? A água invadiu até a cozinha e de lá não passou, entrou pelo quintal, a sala e a cozinha, e mais para trás não alcançou, ficou livre da invasão da água, a água invadiu até a cozinha, é um limite, ou se você está dizendo que a água invadiu vários cômodos, inclusive a cozinha. Então é ambíguo, né? A água invadiu até a cozinha. Na grafia, se a ideia for a de limite, convém um acento grave, que aí você impede que alguém entenda a ideia de inclusão. Isso já foi explorado em concurso também, a possibilidade de ambiguidade com a palavra até. Então, em relação à crase, essa primeira parte é encerrada agora com os 4 casos estruturais: vogal A, preposição mais artigo; vogal A, preposição mais aquela, aquele, aquilo, mais pronome demonstrativo, mais a qual e as quais; revise isso sempre que possível; e 3 casinhos facultativos, cada um com as suas ressalvas, com as suas particularidades. Revise, pratique. Qualquer dúvida, estou à sua disposição.